Todo mundo já está com seu material, né? Tudo certinho. Página 125, livro de ciências. Nós hoje vamos ver a reprodução das plantas, tá? Vamos lá, vamos dar início. Pronto. A reprodução das plantas. Reprodução das plantas com flor. As plantas produzem-se para assegurar a continuidade das suas espécies, né? Para poder nascer outras plantinhas, né? É preciso que ela se reproduza. Senão, quando aquela dali morrer, ela não se reproduziu, como é que vai ter outras da mesma espécie, né? Porque o ser humano e os animais também, então, são seres vivos, né? Que nasce, cresce e que se reproduz e envelhece e depois morre. Então, essa parte dessa reprodução ela é muito importante, porque se não houver essa reprodução, a espécie vai acabar, né? Nas plantas com flor, são as flores que contêm os órgãos reprodutores. A fecundação origina sementes que podem ou não estar num fruto. Nem sempre a semente vai estar num fruto, certo, gente? Por isso que diz aí que podem ou não. Pode ser que às vezes a semente esteja em um fruto, pode ser que às vezes a semente não esteja no fruto. As sementes são dispersas pelo vento, água ou seres vivos e se encontrarem condições favoráveis, germinam e originam uma nova planta. Lembra que a gente falou recentemente em uma outra disciplina, né, sobre essa questão da polinização, que os animais ajudam na polinização, né? Ajuda nessa reprodução também da planta. Não só os animais, mas o vento, a água também, né? A gente viu que os animais eles podem carregar sementes no bico, no caso dos pássaros. Alguns pássaros enterram sementes e depois eles esquecem onde foi que eles enterraram aquelas sementes, aí ali nasce uma planta. Às vezes cai em cima deles, aí no que eles saem correndo, cai em outro lugar. Então, eles ajudam muito. O vento também ajuda, porque o vento também leva as sementes. E a água também nas correntezas, né? Opa. Aqui. Os órgãos reprodutores das plantas. Os órgãos reprodutores das plantas. Nós temos o estemes, que é o órgão masculino, ou órgãos masculinos, e tem carpelos, que são os órgãos femininos. Como é que ocorre essa reprodução das plantas com flores? Os estames, formado por filete e pela antera, o carpelo, que é formado por estigma, pelo estilete e pelo ovário, onde se forma o óvulo. Quando a antera está madura, abre-se e libera os órgãos de um pólen. Para que haja reprodução, é necessário que o órgão de pólen, que contém a célula sexual masculina, entre em contato com o óvulo.
que contém a célula sexual feminina e se dá a fecundação. Essa imagem dessa flor, vocês têm uma semelhante no livro de vocês, na página 125. Deem aí uma olhadinha. 125, que está mostrando aí essas partes, onde é que fica o pistilo, onde é que fica o estame e o ovário. Na 125 tem um desenho aí no livro de vocês, acharam? Aí vai dizer, né? O estame são pólens sendo liberados. Está mostrando aí o desenho, os pólens, são essas bolinhas vermelhas que vocês veem aí, sendo liberados. Eles contêm células reprodutoras masculinas. O ovário é o óvulo no interior, tem um desenho, o óvulo no interior do ovário. Ele contém células reprodutoras femininas. Já as células reprodutivas femininas, as oesferas, são produzidas no interior do ovário, localizado no pistilo. Continuando, o que acontece? Como se formam as sementes? Então, nós vimos na imagem como é que se dá a reprodução das plantas com flores. Olha só, deixa eu voltar só um pouco para vocês. Olha, reprodução das plantas com flor, né? E aqui nós vamos ver como é que se forma as sementes, né? Como é que se formam as sementes? Polinização, como a tia falou nesse instante, como a gente já viu, é o transporte do grão de pólen, desde antera até ao estigma de uma flor da mesma espécie. E os tipos de polinização? Polinização direta e a polinização cruzada. Polinização direta é quando o pólen de uma flor cai sobre o seu próprio estigma. E a polinização cruzada é quando o pólen de uma flor chega ao estigma de outra flor e de outra espécie. Por isso fala cruzada, né? Porque vai cruzar as espécies diferentes. E quem contribui também para isso são os animais, né? Como se formam as sementes? Continuando, né? A fecundação ocorre no ovário e forma-se em ovo. Após a fecundação, a flor vai sofrer várias transformações. Os estames e um pouco mais tarde, os estames e um pouco mais tarde, as espécies e as sépalas secam e caem. Pétalas. As paredes do ovário engrossam e formam o pericarpo do fruto. Os ovos desenvolvem-se e originam as sementes. Essa imagem aí vocês têm no livro, na página 126, onde tem um desenho de uma maçã aberta, na 126, e está mostrando para vocês onde é esse epicarpo, que é a parte da maçã, do fruto, né? Está mostrando a maçã, mas mostra a parte do fruto. Endocarpo, ovário. Acharam? Os ovos desenvolvem-se e originam as sementes. Este processo de transformação da flor em fruto tem o nome de frutificação. E como é que uma semente origina uma planta, né? A gente viu a formação da semente, ok? Mas e aí, dessa semente, para ela se tornar uma planta, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser, né? A constituição da semente. A semente ela é constituída por duas partes, tegumento e amêndoa. Tegumento é uma película exterior que chama casca.
Amêndoa, parte interna formada por um ou dois cotiledones cotilédones e pelo embrião. O embrião, ao germinar, dará origem a uma nova planta. No embrião, podem distinguir-se três partes: radícula, caulículo e gêmulas. Condições necessárias à germinação da semente: embrião completo, cotile, coti, cotileton, cotilé, encaixou, cotilédones em bom estado. Essas partes aqui, gente, vocês estão vendo para ter uma noção, né? Depois, futuramente, vocês vão estudar isso mais a fundo. Continuando, a reprodução das plantas, como é que pode ser, né? As plantas que não possuem flor e que não produzem-se por esporos, né? Porque nem toda planta tem flor, não é verdade? Então, quando as plantas elas não têm flor, elas podem se reproduzir de duas formas: através de fetos, e através de musgos. Onde é que a gente vai encontrar sobre isso no livro de vocês? Na página 128, na página 128 vai explicar, além das formas de reprodução estudadas anteriormente, há outras plantas, como o musgo, que é isso aí que vocês estão vendo na imagem aqui da tela, e samambaias e avencas. Essas plantas, elas não têm flores e elas também não têm frutos, né? Aí eu se ela não tem flor, se ela não tem fruto, como que ela se reproduz? Para quem chegou agora, a gente está no Ciências, página 128, viu? Então, elas se reproduzem através de células chamadas esporos. Esse nomezinho que você está vendo aqui, tá? E ao cair no solo, ele se adequa e vai germinar. Se o solo for fértil, né, for um solo bom, ao cair no solo, ele germina. Por isso que ela se reproduz, mesmo sem fruto e mesmo sem sementes. Quem chegou por último é Livro de Ciências, página 128. Pronto. Então, é isso, né? Nós vamos ver aqui como é que essas plantas se reproduzem, as plantas que não dão flores e que não dão frutos. Na página 127, vejam aí no livro de vocês, outra maneira de uma planta se reproduzir é através da reprodução assexuada. Isto porque algumas plantas funcionam de uma maneira diferente e não precisam de participação de flores ou de sementes para se reproduzir, né? Como a tia disse. Para gerarem uma nova vida, essas plantas precisam apenas que caiam no solo, pequena parte como esporos, né? Como folhas ou como galhos. E aí nós temos exemplos de plantas assim. Esse tipo de reprodução é também conhecida como, preste atenção, sem brincar com a tela, acompanha no livro. Esse tipo de reprodução é também conhecida como reprodução vegetativa, né? Nós temos aí alguns exemplos dessa reprodução vegetativa. E eu tenho certeza que na casa de vocês já viram alguns desses exemplos dessa reprodução vegetativa. Nós temos aí como exemplo os brotos, as rizomas e os tubérculos. É isso. Como é que isso acontece? Os brotos, eles são plantas em miniaturas
aí elas são produzidas pelas plantas mães. Esses brotos, eles podem se separar da planta e dar origem a uma nova planta. Ele não vai morrer, ele vai continuar. O exemplo que eu tenho certeza que vocês já viram na casa de vocês foi as tubérculos. Os tubérculos é o exemplo de batata. Vocês já perceberam? Alguém já teve a oportunidade de ver na casa de vocês que se deixar a batata na geladeira, por exemplo, muito tempo, ela começa a ir criando uma raiz, como se ela fosse nascer de novo. Ela cria um carocinho, como se fosse um olhozinho. E ali ela vai nascer de novo, ó. Os tubérculos, caules que acumulam reservas de alimentos. Se um tubérculo se separar da planta mãe, no caso a batata que separou da planta mãe, né? Pode se enraizar e dar origem a uma nova planta. A batata é um exemplo de tubérculos. Por isso que às vezes a gente vê ela na geladeira, quando passa muito tempo, ela vai criando um olhozinho, como se fosse uma semente, é um olho que chama, né? Aí dali ela vai crescer e pode nascer uma outra planta, porque ela é esse exemplo de tubérculo. E tem as rizomas, né? As rizomas também, algumas pessoas acho que já teve a oportunidade de ver, porque um exemplo dela é a bananeira. Onde tem um pé de banana, nasce outros pezinhos perto. Não sei se vocês já viram, se alguém já teve oportunidade de ver pessoalmente. Caules que crescem horizontalmente embaixo da terra. Caso o rizoma se rompa, ele pode dar origem a uma nova planta, na qual o seu ramo cresce em sentido vertical. Um exemplo é a bananeira. Vamos lá para a nossa atividade. Página 129. Na página 129, nós vamos relacionar. Nós temos aí rizomas, nós temos tubérculos e nós temos os brotos, que foi justamente o que a gente acabou de falar, né? Então, vocês voltam lá para associar. Você vai botar o número, certo? 1, 2 ou 3. 1 se estiver falando das rizomas, 2 se estiver falando dos tubérculos, ou 3 se estiver falando dos brotos. É só voltar na página 127. Então, na primeira questão que vocês tinham que relacionar, quem já fez a primeira, levanta a mãozinha. Posso falar, tia? Pode falar. Como foi que ficou a sequência da primeira questão? 2, 1, 3. Alguém fez diferente? Eu tenho 3, 1 e 2. E a Isadora fez como? Eu botei 3, 1, 2. Isso, é 3, 1, 2, viu? A sequência que ficou. 3, 1, 2. Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, né? Vocês têm aí a imagem de uma flor, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que completar os espaços com o nome das partes da planta. Vocês têm que circular o local onde são produzidas as células reprodutivas masculinas e vocês têm que marcar um X no local onde as células reprodutivas femininas são produzidas. Então, onde é que nós vamos fazer isso? Vamos ver direitinho aqui. Na segunda questão, é isso aí que vocês vão ter que fazer. Marque um X no local onde as células reprodutivas femininas são produzidas. Observem que aqui, ó, tem o X. Olhe bem direitinho, certo? Ó, o X aqui, porque aqui é o ovo. Estão vendo? Só vocês olhar também pela imagem do livro de vocês, mais ou menos, que é o ovário da planta. Nessa partezinha vermelha. Acima dela você vai marcar X, tá? É o ovário.
Aqui, nesses negocinhos amarelos, aqui, ó, tá o círculozinho. Aliás, vocês vão circular aí, porque, ó, circule o local onde são produzidas as células reprodutivas masculinas. Então, as células reprodutivas masculinas, elas são produzidas aqui, entenderam? E complete os espaços com o nome das partes da planta. Então, aqui, ó, número 1, aqui, número 2, 3, 4 e 5. E vocês vão escrever o nome dessas partes, né? O número 1 é o pistolo, 2 é pétala, 3 é ovário, 4 é o óvulo e o 5 é o estame, tá? Estão vendo direitinho? E copiar o nome do lado no livro onde está numerado.